Chegamos à nossa terceira aula aqui, quem está falando é o professor Manuel Amaro. Todo esse material você encontra no site profmanuel-matematica.webnode.com. Então a nossa terceira aula no conteúdo de retas na geometria analítica. Nessa aula nós iremos falar das posições relativas entre retas no plano cartesiano. Então, gente, eu peguei qualquer duas retas RS no plano cartesiano, essas retas só existem essas quatro relações que você está vendo na tela. Ou as retas são paralelas. Quando é que minhas retas elas são paralelas? Quando elas não se tocam. Então, se duas retas elas não se tocam, certo? Se eu prolongar infinitamente as retas R e S e elas não se tocarem, eu digo que essas retas elas são paralelas. Coincidentes, o próprio nome já sugere, né? Coincidentes é quando eu tenho uma reta em cima da outra. Então, todos os pontos da reta R e da reta S estão sobrepostos, um em cima do outro. Então, digo que essas retas elas são coincidentes. Concorrentes, quando exatamente elas se tocam. As retas elas são concorrentes quando elas se cruzam em apenas um único ponto. Então, digo que essas retas elas são concorrentes. E perpendiculares é um caso particular das retas concorrentes. Por quê? Porque as retas perpendiculares, a diferença é que elas formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Elas são concorrentes e ao mesmo tempo formam um ângulo de 90 graus. Tá bom? Até aí tudo bem. Isso aí a gente já sabe da parte da geometria plana. Mas o grande detalhe é o seguinte: quando eu pego duas retas, simplesmente eu ver duas retas assim, ó, bem parecidas, significa que aqui forma um ângulo de 90 graus? Por mais que pareça na figura, eu não posso garantir. Existem regras matemáticas, existem definições, propriedades que garantem quando as retas são paralelas, coincidentes, concorrentes ou perpendiculares. E é isso que nós vamos estudar agora. Vamos lá. As retas elas são paralelas quando os coeficientes angulares das duas retas são iguais, mas os lineares eles são distintos e elas não apresentam pontos em comum. Olha só, então os meus coeficientes angulares são iguais e os coeficientes lineares são diferentes. Exemplo, eu vou pegar aqui uma reta aqui y igual a 2x mais 1. E eu vou pegar aqui uma outra reta, eu chamo essa reta aqui de R, e essa reta S, também y igual a 2x menos 1. Essas retas aqui eu posso garantir que elas são paralelas. Por quê, professor? Porque os meus coeficientes angulares, eles são exatamente iguais. Vamos ver esse caso aí na prática no software GeoGebra. Olha só, eu trouxe aqui para vocês. Eu vou abrir aqui, eu vou criar aqui essa reta y igual a 2x mais 1. Então, dá um Enter, tá aqui essa reta F. Então, quando eu criar a reta aqui, essa outra reta y, igual o mesmo coeficiente angular, mudando apenas o coeficiente linear, olha só, se eu mudar apenas o coeficiente linear, ela apenas há um deslocamento, certo? Ó, mas essas retas F e G, elas são paralelas, comprovando o que a teoria nos diz. Quando é que minhas retas elas são coincidentes? Essa daí é bem fácil, né? Não precisa nem de se demonstrar. Duas retas possuem os coeficientes m e n iguais e todos os pontos em comum. Se é óbvio, né? Se eu tenho os coeficientes angulares e os coeficientes lineares iguais, né? Ou seja, se for uma função, são duas funções iguais. Então, se forem duas retas, são duas retas que estão uma sobreposta na outra. Ou seja, todos os pontos são em comum, certo? Todos os pontos são iguais. Quando é que duas retas são concorrentes? Quando possuem coeficientes angulares diferentes. Teve coeficiente angular diferente? É óbvio, a inclinação da reta será diferente. Então, em algum momento elas vão se tocar. Vou pegar uma reta R, y, igual a 2x mais 1, que já fizemos lá no exemplo. E agora eu vou pegar a reta T, já peguei a S, vou pegar uma reta T, y, igual a menos 2x, menos 2x, menos 1. Né? Vou mudar apenas o coeficiente angular da reta que nós já temos aqui no GeoGebra. Ó. Então vou pegar aqui a reta y igual a 2x mais 1, eu já tenho.
eu vou aqui pegar a reta y igual, vamos lá, y igual a menos 2x, ó, mais 1. Menos 2x mais 1. Certo? Então, observa, tá aqui ela, a reta, ó. Então, tá aqui essa reta, ela, o coeficiente angular é negativo, né? Quando a gente estuda em função, ó, coeficiente angular negativo. Se isso aqui fosse uma função, essa reta é uma função decrescente, né? E elas vão se tocar onde? Exatamente no 1, que é o ponto onde ela toca o eixo y, que nós também já sabemos disso aí. Tá bom? Então vamos dar continuidade. Então esse é um caso de retas concorrentes quando os coeficientes angulares são diferentes. Basta ser diferente. Perpendiculares. Então perpendiculares é um caso particular de reta concorrente. Quando é que duas retas elas são perpendiculares? Quando o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Olha que interessante. Já peguei uma reta R lá, 2x mais 1, certo? Se eu pegar uma reta U, né, y igual a 2x mais 1, se eu pegar uma reta U, y igual a, no lugar de 2, colocar 1 meio de x mais 1. Se eu pegar o produto, quem é o valor de m aqui, o meu coeficiente angular? 2. Se eu pegar y, no caso aqui tem que ser negativo, né, para dar menos 1. Se eu pegar aqui, meu coeficiente angular da reta U, menos 1 sobre 2, e fizer o produto aqui, ó, m de R, que multiplica m de U, menos 1 sobre 2. O que é que vai acontecer? Mais por menos, menos, 2 vezes 1, 2, dividido por 2. 2 dividido por 2, menos 1. Se o produto dos coeficientes angulares dá menos 1, a minha reta ela é perpendicular. Será que na prática isso é verdade? Vamos lá, ó. Então vou criar essa reta y igual a menos 1 meio de x mais 1. Então vou pegar aqui, ó, y igual a menos 1 sobre 2x mais 1. Olha só, então deixa eu apagar as demais aqui, vou deixar só essas duas retas. Será que essas retas aqui elas são perpendiculares? Então, ó, se você tiver o software baixado aí no seu computador, você vem aqui ângulo, certo? E eu vou fazer o seguinte, para facilitar, que às vezes quando eu pego simplesmente o ângulo eu não consigo, ele vai no sentido errado. Então eu vou pegar nessa reta aqui e marcar um ponto. Eu vou marcar esse ponto 1, que é o ponto de interseção, e vou marcar um ponto agora nessa outra reta. Fica mais fácil de você achar o ângulo, ó, quem tiver interesse de utilizar o GeoGebra. Então eu vou aqui, clico em ângulo e seleciono o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então eu vou ter o ângulo formado nesses três pontos. Olha só de quanto é o ângulo, ó, 90 graus. Exatamente como a teoria diz. Se o produto dos coeficientes angulares deu menos 1, o ângulo formado entre essas retas é 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares. Que legal, né? Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo dessa aula. Verifique a posição relativa entre as retas duas a duas. Então essas três retas aqui, R, S e T, vamos verificar a condição delas, se elas são paralelas, coincidentes, perpendiculares ou concorrentes. Vamos lá pegar a reta R e S. Olha só, a reta R, menos 5x mais y mais 1 igual a 0. Ele me dá aqui a equação geral. Eu vou deixar isso aqui em forma de equação reduzida. Por quê, professor? Porque desse modo aqui eu posso me enganar com a questão do coeficiente angular. Uma vez que quando ele muda de lado, ele muda também de sinal. Tá bom? Então, y será igual, esse menos 5x passa para o outro lado, 5x positivo, e esse mais 1, ele passa menos 1. Mesmo caso com a minha reta S. Na minha reta S eu vou ter 2y igual a esse menos 10x passa mais 10x. Esse menos 6 passa mais 6. Esse 2 que está multiplicando passa o quê? Dividindo. Então,
esse 2 ele vai dividir todo mundo que está aqui. Então, y é igual a 10x dividido por 2, 5x, mais 6 dividido por 2, 3. Então, observa, ó, que o coeficiente angular dessa reta é igual a essa. Quando eu coloco na forma reduzida, eu consigo perceber isso. Aqui, ó, talvez a gente se equivocasse com alguma conclusão, tá bom? Então, o ideal é sempre deixar na forma reduzida. Aqui, ó, y igual 1/quinto de x, ele passa para o outro lado, menos 1/5 de x. Esse mais 1, ele passa para o outro lado como? Menos 1. Tá bom? Então, agora vamos analisar reta R, y igual a 5x menos 1. A reta SY igual a 5x mais 3. Então, a reta SY igual a 5x mais 3. E a reta TY igual a menos 1/5 de x menos 1. Menos 1/5 de x menos 1. Olha só, vamos identificar uma a uma. A reta R e S, elas são o quê? Tem o mesmo coeficiente angular e coeficientes lineares diferentes. Se ela tem o mesmo coeficiente angular, coeficiente linear diferente, então elas são retas paralelas. Simples assim. As retas R e T. Olha só, 5 e o coeficiente angular de R é 5, o coeficiente angular de T é menos 1 sobre 5. Se eu fizer o produto dessas aqui, ó, 5 que multiplica menos 1 sobre 5, mais por menos, menos, 5 vezes 1, 5, 5 dividido por 5, 1. Então, menos 1. Quando o produto dos coeficientes angulares dá menos 1, eu digo que essas minhas retas, elas são o quê? Perpendiculares. Tá bom? Então, já avaliei a reta R com relação a S e com relação a T. Agora, vamos avaliar S em relação a T. O mesmo caso, né? Ó, coeficiente angular 5 de S, coeficiente angular de T, menos 1/5. O produto vai dar menos 1. Então, elas também são o quê? Perpendiculares. Tá bom? Então, muito simples esse nosso primeiro exemplo. Vamos para o exemplo de número 2. Olha só, determine a equação geral da reta que passa pelo ponto A, 3, 1 e é paralela à reta R da equação 5x menos y mais 1 igual a 0. Vamos lá, é o seguinte. Essa reta R é dada por, na minha equação reduzida, esse menos y vai para o outro lado, então vai ficar y igual a 5x mais 1. Um detalhe bem importante. Ele me deu um ponto aqui, ó, A, 3 e 1. E ele diz que essa reta aqui, vou chamar essa reta de S, ela é paralela a essa reta R. Qual é a condição da reta ela ser paralela? Ter os mesmos coeficientes angulares. Isso que a gente viu agora. Então significa o quê? Que essa minha reta, ela é do tipo y igual a 5x mais 1n. Certo? Que eu não sei quem é o valor de n. Mas esse ponto aqui, ó, vai me permitir. Por quê? Porque eu sei que quando o meu x é 3, o meu y é 1. Então vamos lá. Y é 1 quando o meu x é 3. Então eu vou ter o seguinte, ó. N será igual a 1, que está lá do outro lado positivo, continua. 5 que multiplica 3 vai dar 15. Está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, n igual a 1 menos 15 menos 14. Então, quem é essa minha reta S, a quem eu tanto procuro? Será y igual a 5x menos 14. Ok? Essa é a minha equação da reta de forma reduzida.
Se eu quiser deixar de forma geral, uma equação geral, basta que eu passe todo mundo para o único lado, igualando a zero. Então esse é o nosso exemplo de número 2, certo? E vamos para o nosso terceiro exemplo. Vamos lá. Determina as coordenadas do ponto em que as retas R menos 2x mais 3y mais 7 igual a 0 e S, x mais 2y igual a 0 se interceptam. Então as retas elas se interceptam quando elas têm um ponto em comum. Então é descobrir quem é esse ponto em comum. Então o que é que eu vou fazer? A equação R, a equação reduzida vai ser 3y igual a menos 2x, passa para cá 2x, menos 7. Então y igual a 2 terços de x, menos 7 sobre 3. 3 passa dividindo todo mundo. A reta S vai ser a reta 2y igual a menos x, y igual a menos 1/2 de x. Se elas se interceptam, então eu vou igualar essas retas aqui, R e S. Então eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. R igual a S, já que elas têm um ponto em comum. Então que ponto será esse aqui? Então 2x, 2 terços de x menos 7 terços, 2 terços de x menos 7 terços, igual a menos 1/2 de x. Então vamos resolver essa equação aqui. Então 2 terços de x, esse menos 1/2 vem para cá mais 1/2, igual a 7 terços. Quem será o menor múltiplo comum aqui entre eles? Será o 6. Então vou colocar 6 de um lado e 6 do outro. 6 dividido por 3 dá 2. 2 por 2, 4x. Mais 6 por 2, 3. 3 vezes 1, 3x. 6 por 3, 2. 2 vezes 7, 14. Anula os denominador. 4x mais 3x, 7x igual a 14. X igual a 14 dividido por 7. X igual a 2. Então eles vão se interceptar no ponto x igual a 2. Então vou pegar qualquer uma das funções. Vou pegar nesse caso aqui, ó, quem será y menos 1/2 de x quando x for 2. Então, ó, 2 corta com 2, y igual a menos 1. Então eles vão se interceptar no ponto x igual a 2, y igual a menos 1. Então quais as coordenadas desse ponto? Coordenada do ponto será x, 2, y, menos 1. Ok? Então assim termina a nossa terceira aula envolvendo retas.